Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ivan, sou professor de Física do ITA, e queria conversar um pouco com vocês sobre computação quântica nesse vídeo. Então, o que é computação quântica, certo? O que ela é diferente da computação clássica que a gente usa, que você está usando agora para assistir esse vídeo, certo? E como é que ela pode impactar a nossa vida no futuro, tá? Então, por que você deveria saber disso, né? Do que é computação quântica? Então, eu vou fazer esse vídeo, certo? Eu vou dar um pouco de noções de mecânica quântica, mas nada tão aprofundado, tá? Então, realmente é para ser uma coisa que muita gente possa assistir e aprender um pouco sobre esse assunto, certo? Então, antes de falar de computação quântica, a gente tem que falar um pouco de computação. Então, como é que funciona a computação? Com lógica, tá? Com valores binários, 0 e 1. E a ideia é que 0 possa interpretar algo falso, 1 algo verdadeiro. E como é que o nosso computador, né, o seu celular, como é que ele funciona? Ele funciona tratando arquivos, tá? Que basicamente é uma sequência de zeros e uns. Então, você está ouvindo a minha voz aqui. Então, o que o computador faz é capturar esse som, codificar esse som com uma série de zeros e uns, então processar esses zeros e uns, tá? Transmitir esses zeros e uns e chegar até você e reconverter no sinal sonoro. Da mesma forma, esse vídeo que você está assistindo, a gente pode representar esse vídeo como uma matriz de pontinhos com várias cores, a cor, por sua vez, eu posso codificar com um RGB, uma mistura de vermelho, verde e azul, com intensidade também codificada por uma sequência de zeros e uns. Então esse vídeo ele é uma sequência de zeros e uns transmitidos ao longo do tempo. Tá? Então, o que eu falo, o que você está vendo, é uma sequência de zeros e uns que o computador trabalha com lógica, com um certo algoritmo. Tá? Então, basicamente tudo que a gente faz de computação, tá? É uma sequência de contas com zeros e uns que o nosso computador faz. E como é que ele faz esse tipo de conta? Tá? Ele faz uso de um dispositivo quântico até. Tá? Então, apesar do nosso computador clássico, a gente chama de clássico, ele não é tão clássico assim. Porque ele de fato faz uso do transistor, que é baseado em semicondutores, que é um tipo de material que a gente só consegue entender bem com física quântica. Porém, apesar de usar um material que precisa de física quântica para a gente compreender, de fato, para a gente trabalhar computação, a gente não faz uso de mecânica quântica, tá? De modo tão aprofundado. Então, o transistor ele funciona como uma chave. Ele pode abrir um, um sinal de corrente ou pode fechar. Tá? Então, funciona como uma chave que pode estar aberta e fechada. Aberta 0, fechada 1, por exemplo, ou vice-versa. Tá? Então, a gente codifica zeros e uns com correntes. Ou então, passa ou não passa a corrente. E a gente começa então a fazer uma lógica, fazer um algoritmo que a gente tem vários transistores que vão trabalhar em conjunto para a gente conseguir fazer processamento de vários e vários dados, tudo bem? E naturalmente, né, na computação a gente está sempre buscando fazer problemas, resolver problemas cada vez mais complexos. E para isso a gente precisa de ou algoritmos mais poderosos, mais eficientes, ou computadores mais poderosos, tudo bem? E a gente vai seguindo esses dois caminhos, tudo bem? Porém, a gente já está chegando ao limiar em que o tamanho de transistores está ficando tão miniaturizado, está ficando na ordem de poucos átomos. Tudo bem? Então a gente está chegando num limite físico, tá? Que a gente não consegue fazer transistores muito menores e, portanto, colocar mais transistores em chips. Tá? Então a gente está chegando nesse limite que vai pôr um fim à lei de Moore, tá? Que basicamente é uma lei, uma observação experimental que diz que a cada 18 meses, tá? Um ano e meio, 2 anos, depende um pouco da janela de tempo que você olha, o número de transistores em uma determinada área de chip duplica. Tá? Então, é uma lei que tem um prazo de validade porque a gente pode miniaturizar transistores não mais do que o tamanho de um átomo, de poucos átomos. Tudo bem? Então, a gente precisa caminhar para uma mudança de paradigma, tá? Que é a computação quântica. Então, na computação quântica, a gente tem uma unidade de informação, que vai ser o que a gente vai computar, vai ser o que vai processar. E à medida que a gente processa essa unidade de informação, a gente está trabalhando com uma unidade de informação que a gente quer trabalhar, que pode ser um sinal de som, pode ser um sinal de vídeo, pode ser um problema de computação quântica, né? Um problema de simulação, pode ser vários problemas diferentes. Tá?
vai ser uma unidade de informação que é o qubit. Tá? Então, bit quântico. Tá? O qubit ele pode ter um 0 ou 1, tá? Um verdadeiro ou falso, ou pode estar no estado de superposição. Tá? Então, a computação quântica basicamente vai ser uma área da computação que faz uso de fenômenos físicos quânticos, tá? Para fazer computação, ou seja, para resolver problemas, para computar problemas, fazer contas, certo? Então, que efeitos quânticos são esses? Vamos lá. A gente tem primeiro a superposição. Então, um ponto fundamental da computação quântica é a gente poder trabalhar com um bit 0 ou 1 e uma superposição desses estados. Tá? Isso é profundamente diferente de uma máquina de Turing estatística. Tá? Da gente ter um 0 ou 1 que pode ser sorteado com uma dada probabilidade. A gente não está falando disso, a gente está falando de um estado quântico de um sistema que ele pode estar em 0 e 1 de forma superposta, tá? Então está em um estado superposto aí em 0 e 1 e a gente só vai saber que estado a gente vai medir na hora que a gente mede e a gente diz que a função de onda colapsa para um desses dois estados, certo? Então a gente precisa de superposição. A gente precisa também de emaranhamento, tá? Então a gente precisa de 2 bits, tá? Pode ter, por exemplo, um elétron. A gente precisa de qualquer sistema de 2 níveis para ser a nossa base física de um qubit. Pode ser, por exemplo, um elétron que pode ter spin para cima ou spin para baixo. Spin para cima, 0. Spin para baixo, 1, por exemplo. Certo? Então, isso aí seria o nosso qubit, nosso bit quântico. Outra opção seria, por exemplo, a polarização de um fóton. Ele pode estar com polação circular para a esquerda ou para a direita, linear na horizontal, linear na vertical. Existem várias possibilidades físicas de hospedar um qubit, tá? E elas todas aí estão competindo entre si, tá? Mas para esse vídeo, a gente só precisa de uma noção básica, tá? A gente só precisa de uma superposição de 2 estados, sejam eles quais forem. Então, qualquer sistema físico com 2 níveis é uma plataforma possível de computação quântica para a gente. E a gente precisa então emaranhar esses estados. A gente conseguir fazer vários qubits carregarem muita informação e essa informação está correlacionada entre si, a gente precisa emaranhar. A gente precisa fazer com que haja uma correlação entre um estado quântico de um qubit e outro estado quântico. Tá? Se você mede uma, você tem informação sobre a outra. Então você consegue relacionar informações de 2 lugares diferentes, né? E com isso você consegue tratar informação de maneira mais sofisticada. Então você precisa fazer um emaranhamento de estados quânticos. Tá? E por fim, você também precisa fazer interferência. Então a gente tem um caráter ondulatório, tá, da matéria. A gente tem uma função de onda que descreve o sistema quântico, seja ele qual for, por exemplo, nosso sistema de qubits. E a gente pode então trabalhar essa função de onda para que a gente tenha então uma interferência. Pode ser destrutiva ou construtiva. E a ideia é que a gente possa fazer uma interferência construtiva para a gente ter a solução desejada, a solução que a gente está buscando. Tudo bem? E aí, como é que funciona o computador quântico? Então, ele incorpora muitas coisas da computação clássica, da eletrônica digital, por exemplo. Então, ele trabalha com portas, por exemplo. Com portas, você tem a porta não, a porta ou, a porta AND, né? Na computação quântica, você vai ter portas também, que podem ser 2 entradas, 3 entradas, enfim. Tá? E elas vão começar a trabalhar com os seus qubits. Da mesma forma com que um circuito digital clássico trabalha com os seus bits clássicos. Tá? Então, o que a gente tem de novo da computação quântica é que você pode fazer uso, tá, de superposição, de emaranhamento, de interferência para criar novos algoritmos que resolvam problemas que hoje são muito complicados de maneira muito mais rápida que um computador clássico, certo? Então você pode ter certos problemas de busca, tá? Que você precisa fazer uma busca de várias possibilidades para encontrar a que satisfaz o seu problema. De maneira clássica, você tem que testar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. De maneira quântica, você pode gerar um estado superposto com todas as possibilidades, colocar no seu sistema, e então buscar criar uma interferência construtiva que
maximiza a probabilidade de você fazer uma medida no final do seu circuito quântico e encontrar a resposta correta. Tá? Então, isso é uma coisa bem rápida, bem superficial, para dar uma ideia de como a gente pode ganhar velocidade, ganhar eficiência com um computador quântico, certo? Tipos de problemas que ele pode resolver muito bem. Por exemplo, de otimização. Você ter uma solução que maximiza ou minimiza uma função. Isso pode parecer um pouco estranho para quem não é da área, mas basicamente esse problema de otimização, muita coisa que a gente trabalha em ciência, que a gente trabalha com machine learning, que trabalha com otimização de modelos, a gente está buscando soluções mais eficientes para um determinado problema. Então, maximizar e minimizar funções é algo importantíssimo em ciência. Se você for alguém que trabalha com o que eu trabalho, por exemplo, simulação quântica de materiais, então um computador quântico, ele naturalmente é uma excelente ferramenta para simular sistemas quânticos, tudo bem? Então, toda a parte de ciência quântica, tá, tem muito a se beneficiar com computadores quânticos, porque eles podem imitar o sistema que você está interessado em estudar. E por último, um problema que é bem surpreendente que o computador quântico possa resolver são problemas de criptografia. Então, toda a segurança digital, tá? Os protocolos mais famosos de segurança digital, da sua senha do seu e-mail, da sua senha do seu banco, dos seus dados privados, tá? Do mundo inteiro, assim, eles são baseados em algoritmos de criptografia que se baseiam, tá, na premissa que fatorar números gigantes é um problema matemático difícil, tá? Mas ele é difícil para computadores clássicos. Para computadores quânticos, esse é um problema que vai ficar muito, muito mais fácil. Então, na hora que a gente tiver computadores quânticos no mercado disponíveis, ou algum governo tiver acesso a esse tipo de máquina com muito poder computacional, a gente vai ter um problema generalizado no mundo inteiro de segurança digital, certo? Então, esse é mais um problema aí que vai acontecer com computadores quânticos, que a gente vai ter que ir para uma nova era de criptografia, que vai ser uma criptografia quântica, tá? Então, tem muitas possibilidades para computadores quânticos, essas são as mais famosas, e uma coisa que é importante da gente ter em mente é que muito provavelmente você não vai ter um computador 100% quântico, tá? Por quê? Porque ele tem uma estrutura mais ou menos parecida com essa, e esse negócio todo que vocês estão olhando, basicamente é grandão, tá? Então ele é bem grande e um chipzinho bem pequeno. Basicamente ele é tão grande aqui porque ele tem que operar em temperaturas muito próximas do 0 Kelvin, temperaturas baixíssimas, criogênicas, e muito provavelmente isso aqui deve ter uma conta de luz que você não está disposto a pagar, tá? Então, muito provavelmente o que a gente vai acabar tendo no futuro é que você vai ter um computador clássico, um computador quântico, que os dois trabalhem juntos, tá? E a gente está na era da nuvem, tá? Muito provavelmente você vai ter um computador clássico na sua casa, tá? E você vai poder acessar e fazer parte do seu processamento na nuvem em um computador quântico, que aí lá sim vai ter uma máquina criogênica que vai manter ele a 0 Kelvin, certo? E por que ele precisa estar tão frio assim? Porque para você ter interferência, efeitos de interferência, você precisa de coerência. Você precisa ter os qubits, o que a gente chama de fase bem definida, tá? Porque se você tiver efeitos térmicos, você tem o ambiente interagindo com o seu qubit, a fase dele começa a variar de forma aleatória com a temperatura, e aí se essa fase varia de forma aleatória, você destrói efeitos de interferência, e tudo que o computador quântico precisa para funcionar é perdido. Certo, gente? Então, basicamente esse foi um vídeo bem resumo, tá? Uma introdução, uma primeira introdução à computação quântica, tá? Que é uma área da computação que se baseia em fenômenos quânticos para resolver problemas, tá? São eles interferência, emaranhamento e superposição. Com essas novas possibilidades que a mecânica quântica abre para a gente pode trabalhar unidades de informação quânticas, os qubits, e criar novos algoritmos que resolvam problemas que hoje são muito complicados. A gente pode resolver de um jeito bem mais fácil, tá bom? Então,
Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, de seguir no canal e clicar no sininho, tá bom? E deixa nos comentários se tiver alguma outra ideia de tema para um vídeo futuro. Muito obrigado e até a próxima.